Saravá, jogo de damas, saravá todo dia, saravá todo mundo, mundo do avesso, mundo de ponta cabeça, mundo esquisito, mundo complicado, mas é o mundo que nós temos e somos nós os responsáveis por essa mudança que a gente tanto quer. E para conversar hoje com a gente trouxe de volta, com a generosidade de sempre, o jornalista Juremir Machado, que lançou um livro chamado Acordei Negro, que vai falar um pouquinho do famoso e já comentado racismo estrutural e outras questões que têm, enfim, têm incomodado bastante a nós brasileiros. Saravá, Juremir. Olha, é um prazer estar de volta aqui no Jogo de Damas, uma grande alegria conversar com vocês e ainda mais poder falar aí sobre o meu livro Acordei Negro. Muita gentileza sua, a gente, enfim, se sente muito honrada, porque a gente reconhece em você uma cabeça bastante ativa e crítica em relação ao cenário que a gente está vivendo. Mas vamos lá, conta um pouquinho sobre esse personagem quase kafkaniano que acorda. Não é kaftaniano, tá, gente? É kafkaniano. Que acorda um dia e acorda negro. Pois é, eu há muito tempo vinha com essa ideia, e foi um livro que eu levei assim, uns 4, 5 anos escrevendo, começou lá por 2014, início de 2015, e a ideia era essa, em princípio, como é que é ser negro? Eu tenho um interesse muito grande pela temática da negritude, fiz muita pesquisa em história, publiquei muito livro sobre a questão negra, a escravidão e tudo mais. Eu sou branco. Eu ficava pensando assim, como é ser negro num país de racismo estrutural como o Brasil? E aí um dia me veio essa ideia de pensar assim, uma transformação. As pessoas até me perguntam, quando elas leem o livro, se de fato o personagem passou por uma metamorfose e acordou negro, ou se ele assumiu a sua negritude, ou se ele descobriu a sua negritude, ou se ele, enfim, passou por uma crise de consciência. Eu confesso que eu não sei, porque personagem ele meio que se liberta do autor. Claro. O que é o seguinte, é que esse personagem ele passa a experimentar no dia a dia essa condição de homem negro e ele ganha uma visibilidade que ele não tinha antes. Como um branco, anônimo, comum, ele ganha uma visibilidade que, infelizmente, para um grupo de pessoas, para o lugar onde ele vive, é uma visibilidade negativa. Ele se aproxima de um carro mais luxuoso, já vem um policial ver o que ele está fazendo ali. Então, é uma maneira de enfocar a questão do racismo no Brasil. Agora, claro, não é um livro de tese, não é um livro para ilustrar uma tese, é um livro para pegar um pedaço de concretude da vida, com as contradições, os paradoxos, mas é um livro sobre o racismo. Entendi. Um dia, há algum tempo atrás, eu até anotei aqui para te perguntar, eu li uma história do Guilherme Araújo Silva, ele é mestre em linguagem, e ele diz que se espantou ao ler um depoimento de uma senhora que aos 65 anos dizia que estava aprendendo a ser negra, né? E que ele falou assim, como assim aprendendo a ser negro, né? Ela nasceu negra, né? E tem muito a ver com isso que você falou. Quando a gente nasce num país que se impõe, né, uma cultura branca, embora seja absolutamente miscigenado, mas se impõe e se outorga uma fala de brancos, os negros têm que aprender a ser negros, né? E aí bateu muito com esse personagem, com esse seu personagem, que um dia acorda, ele é branco, ele tem todas
né, todas as referências do mundo pelo olhar do branco, e um dia ele acorda negro e passa a ter esse questionamento, né, assim, como é que eu tenho que me portar, né, como é que eu tenho que o que eu tenho que falar, o que estão esperando de mim e o que eu sou. Essa crise de identidade do seu personagem, ela é uma crise real no Brasil? Estou partindo do princípio dessa senhora de 65 anos que dizia que estava começando a aprender a ser negra. É uma frase muito interessante, pelo seguinte: o Brasil ele estabeleceu várias tonalidades, como se fosse uma gradação de cores, do negro retinto, como é um termo que se usa, até o negro de pele clara, ou como se dizia antes, e agora se escurinho, né? O escurinho. E o escurinho, o mulato, todos esses termos que têm sido usados. Então, a gente pode se perguntar, por exemplo, o Machado de Assis, ele se via como branco, ele se via como negro, ele tentava se embranquecer, ele é diferente, por exemplo, do comportamento que tinha o Lima Barreto. Então, como é que joga com tudo isso? Depois que eu publiquei o livro, um dia eu fui num evento e tinha lá um escritor e, de repente, ele falou assim: eu sou um escritor negro, mas eu não me via como tal. É uma coisa nova para mim. Eu achei aquilo curiosíssimo, porque tem um pouco a ver com o que eu estava tematizando no livro. Ele é um negro de pele clara. Então, possivelmente, durante muito tempo, ele não tenha se questionado ou se visto como negro. E, de repente, ele disse: não, para aí, eu sou negro. Então, essa senhora aí tem razão. Em alguns casos, em muitas situações, é preciso que aconteça esse aprendizado da negritude, de se ver como tal, de se assumir como tal. Como diria o Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Evidentemente que isso traz, certamente, um orgulho de ser o que é, e traz também, no país racista, todos os problemas de ser o que se é quando existe preconceito. Jeremir, você falou a palavra que é ainda um enigma para nós, né, que nos consideramos brancos. Eu até que nem sou tanto, né? Todos nós somos, numa formação como a brasileira, eu acho que somos todos um pouco negros. Obviamente, temos muito de negro. Teve uma experiência recente, né, que se a gente fizesse exame de sangue, não ia ter ninguém branco nesse país, considerado, né, pelos critérios aí. Mas, enfim, eu fiz uma ironia. O racismo ainda é uma palavra que é muito refutada pelos brasileiros, porque ela entra em conflito com aquele estigma de que o brasileiro é cordial, né, do Sérgio Buarque de Holanda, que o brasileiro aqui todo mundo vai na escola de samba e fica do lado de uma pessoa de cor, enfim, essas confusões linguísticas, né, que foram criadas, na verdade, para disfarçar um racismo que é uma realidade que a gente enfrenta todos os dias. Pouco tempo atrás, a gente entrevistou uma artista trans que ela disse que ela se descobriu trans na infância. E aí a gente pensou, inclusive, nesse tema, né? O que é ser trans na infância? E aí eu lembrei de uma amiga minha, preta, e que o filhinho dela um dia voltou da escola e a gente morreu de rir, que ele falou assim: mãe, por que falam que eu sou preto? Eu sou marrom. Ele era preto, mas ele é um preto escuro, que é quase marrom. Ele não entendia a relação de cores. Sim. Porque para ele era marrom, e são vários tons de marrom que a gente tem. Esse apagamento, né, do preto na sociedade, que revela o nosso racismo. Como é que ele pode ser evidenciado? Assim, como é que a gente pode trabalhar isso de forma menos culposa e mais como uma correção mesmo de rumos? Eu acho que o Brasil ainda precisa
passar por uma grande tomada de consciência. A primeira coisa é admitir, é um país racista, que tem uma história de racismo e que não admite, porque encontrou mecanismos nem tão sutis de dissimular esse racismo. Então, acabou criando a ilusão de que era diferente, de que o nosso racismo era mais brando, de que em determinados estados, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, teria sido mais cordial. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, se criou a ideia de uma democracia racial no mundo rural. O fazendeiro e o peão que cavalgariam juntos, fariam as lides campeiras juntos, correndo os mesmos perigos, enfrentando as mesmas adversidades e realizando as mesmas tarefas, e que, portanto, se sentiriam iguais. Mas é uma ilusão, e quando a gente olha, estuda, pesquisa a época, a gente vê a crueldade dos castigos do Rio Grande do Sul, e a gente vê também que, em determinado momento, a população de escravos do Rio Grande do Sul, ao contrário do que se diz, foi muito grande, chegou a 30%, a mais de 30%. E quando se fala da população ativa, os que trabalhavam, bom, aí é muito mais. Então, é preciso desconstruir esse mito da democracia racial, da interação, da cordialidade, de que o nosso racismo foi menos duro. E porque houve cruzamento, por exemplo, que os brancos transaram com as negras e fizeram filhos, que tudo teria sido melhor. Não foi, e ainda não é. Quando a gente vê todas as estatísticas possíveis, a gente fica sabendo que os negros ou os não brancos continuam ocupando os índices mais negativos do país. Por quê? Porque eles teriam no DNA alguma coisa? Não, porque é uma sociedade excludente, cruel, e um racismo que se perpetua, e que, para mudar, precisa passar, antes de tudo, por essa, digamos assim, metamorfose de aceitar que é um país racista. Racismo que se expressa na escola, que se expressa nos estádios de futebol, que se expressa na pirâmide salarial, e que se cruza também com questão de gênero. Ser mulher e negra é uma situação, digamos assim, de agravante da desigualdade, e tudo isso tem que ser tratado. De certa maneira, a gente pode dizer assim, avançamos em alguns pontos, alguns passos nos últimos anos. A discussão está dada, inclusive a questão assim, do lugar de fala. Os negros tomaram completamente para eles aquilo que é deles. Eu, às vezes, penso assim, olha, por que eu estou escrevendo sobre questões de negritude se eu sou branco? Eu acho que os brancos têm um papel nisso. Primeiro, de admitir o próprio processo de construção do racismo no Brasil. E depois de pensar que combater o racismo é uma questão de todos, de brancos como opressores, como racistas, de negros que lutam, evidentemente, para desconstruir isso que é extremamente perverso em relação a eles. Então, precisamos todos dar alguma contribuição para combater o racismo, que, a meu ver, continua sendo o maior problema brasileiro. Eu concordo 100% com você. Acho que o racismo, esse racismo que a gente não assume, enfim, explica muito das condições atuais que a gente está vivendo. Eu estava aqui lendo também, foi uma das matérias que eu tinha separado para conversar contigo, sobre o tal presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Nascimento de Camargo, que é negro, e que demitiu, né, a diretoria negra por telefone, a diretoria da Fundação Palmares. E aí eu pensei também nesse Capitão do Mato, né, como o tal do Holiday também já foi rotulado, que são produtos do racismo também, né, que são os negros que rejeitam o racismo, né, que eles dizem que não existe, tanto o presidente da Fundação Palmares, quanto o próprio Fernando Holiday, que é gay, negro e pobre, e rejeita que esses 3 rótulos dele tenham, enfim, sejam problemas na sociedade, assim como
a jornalista Vera Magalhães, que rejeitou o machismo em relação, quando ela entrevistou a Manuela Dávila. Essa negação por parte dos negros, ela é um produto desse racismo que a gente não admite? Olha, eu acredito no seguinte: somos todos, em grande parte, produzidos por essa máquina incrível de formatação das nossas mentes, que é a socialização, especialmente pela escola. Então, passamos pela mesma máquina, somos preparados, doutrinados, e vamos descobrindo algumas frestas para escapar de tudo isso. Mas não estamos assim incólumes. Eu me pergunto assim, quanto tempo um de nós leva ou levou? Eu me pergunto, em relação a mim, quanto tempo eu levei para perceber o racismo no Brasil? Eu não percebi o racismo no Brasil desde sempre. Eu cresci numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, na qual os negros não entravam nos clubes dos brancos e as pessoas achavam que isso era normal. Por que eles não entravam? Era espantoso. A gente, de vez em quando, se perguntava por que mesmo que eles não entram? E a resposta era, não, eles não entram porque são negros. De vez em quando entrava um negro num daqueles clubes e aí a gente sabia qual era o percurso. Era um oficial do exército. O sujeito ia lá para uma cidade de fronteira com muitos quartéis e ele conhecia as leis. Por exemplo, ele conhecia a lei Afonso Arinos. E ele ia lá e dizia assim, não, não pode. Ele se impunha. Mas as pessoas dali, do lugar, e principalmente os negros pobres do lugar, não se sentiam em condições de enfrentar aquela lei, aquele racismo. Então, não é de se estranhar que, mesmo entre os negros, possa haver uma espécie assim, de inculcação desse valor disseminado ao longo do tempo por tantas máquinas ideológicas. Agora, o fundamental, eu acho, é que a sociedade como um todo vai percebendo e querendo a mudança. Embora seja difícil. Eu vejo em relação ao meu livro, quando eu olho, pode ser uma racionalização, mas quando eu olho a situação, eu vejo assim, os jornais, Globo, Estado de São Paulo, todos esses jornais da imprensa, da mídia central do país, Rio de Janeiro, São Paulo, eles não se interessam por esse tipo de livro. Eu me pergunto, será que eles não se interessam por esse tipo de livro? Porque a maioria dos jornalistas de cultura dos grandes jornais é composta por homens brancos? Ou por homens e mulheres brancos? Será que se eles fossem negros, eles se interessariam? Eu nem digo se interessariam para elogiar, pode ser até para criticar. Pode dizer, olha, não é um bom livro. Mas o que me espanta é o desinteresse. Por que esse desinteresse? Eu coloco como hipótese que se possa dizer assim, bom, lá vem de novo essa temática e, além de tudo, colocada em pauta por um homem branco. E, a meu ver, a questão é, precisamos ser todos, brancos e negros, aliados na mesma luta. Uhum. O que você está dizendo tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Embora a gente saiba que o lugar de fala na luta do povo preto deve ser respeitado, é preciso enxergar, né, que o quanto isso afeta a sociedade como um todo, o quanto isso atrapalha, né, enfim, a integração do país como um todo. Juremir, assim, eu não sei como é que você vê isso, mas muito se fala, né, de que o que a gente está vivendo em termos políticos hoje em dia, enfim, a nossa luta de classes tem muito a ver com o nosso passado escravagista.
é sabido que a gente não muita gente, inclusive, defende, e eu também defendo a tese, de que a gente não descende dos portugueses, a gente descende dos escravos, porque não havia escravos em Portugal, né? Então, a gente não é uma raça pura portuguesa, a gente descende da miscigenação com os escravos que foram trazidos ao Brasil por Portugal. Eu queria saber o que você pensa disso, né? De toda essa situação caótica que a gente está vivendo, que evidencia realmente uma luta de classes e justificada, né, por muitas pessoas como o nosso passado escravagista. Eu publiquei um livro em 2017 chamado Raízes do Conservadorismo Brasileiro, a abolição no imaginário, na imprensa e no imaginário social. E é um livro sobre isso. Para mim, o que nós somos no Brasil é o resultado de quase 400 anos de escravidão. Nós somos o cruzamento de todos esses homens e mulheres que vieram para cá, portugueses e africanos em especial, mas nós somos, fundamentalmente, o cruzamento dessas culturas e do que elas nos trouxeram de maneira desigual. Um dos aspectos mais fundamentais é que os brancos no Brasil, durante quase 400 anos, não trabalharam. Eles desenvolveram uma visceral repulsa ao trabalho, porque o trabalho era coisa de escravo, o trabalho era coisa de negro. Então, claro, eles dirigiram, eles mandaram, eles fizeram política, mas, de uma maneira fundamental, eles não trabalharam. Quem construiu tudo nesse país, o Joaquim Nabuco diz isso literalmente, quem construiu tudo, toda a riqueza do país, tudo, se a gente imagina uma igreja barroca, se a gente imagina tudo, tudo foi construído pelo trabalho dos escravos. Então, não se passa incólume de quase 400 anos de desprezo pelo trabalho. Então, até hoje, de certa maneira, isso tem as suas repercussões sobre este nosso país, em que o trabalho pesado mesmo, o branco de elite, rejeita. Então, nós precisamos passar por uma revolução de costumes que compreenda esse passado, que faça uma espécie de luto em relação a tudo isso, e, além de tudo, falta um acerto de contas. Quem é que disse que essa exploração de quase 400 anos não deve ser um dia paga? Tem aí país europeu, a Suíça, por exemplo, falando em fazer um acerto de contas. Porque todos aqueles que produziram a riqueza do Brasil e que não foram pagos, e que têm descendentes, e esses descendentes continuam sendo explorados. Quem é que disse que isso prescreveu? Quem é que estabeleceu que está prescrito qualquer tipo de acerto de contas com aqueles que fizeram a nossa riqueza e pela qual nós nada pagamos? Agora você colocou fogo no vespeiro, né? Porque essa é uma pergunta bastante pertinente, né? E ela remete a uma outra questão. Eu lembro muito bem das minhas aulas de história, né? Que a gente estuda a escravidão, né? A gente estuda a Princesa Isabel, a abolição da escravatura, né? Que a gente aprende, né? Dia 13 de maio, quando eles foram, como um ato heróico, né? Ninguém fala do pós-abolição, o que aconteceu com esses pretos libertos, né? Ninguém fala o que aconteceu, enfim, o que o Estado ofereceu a essas pessoas. Partindo desse princípio, quando você diz que a gente precisa fazer uma releitura da nossa história, e a gente está diante de um governo que rejeita a nossa história e que rejeita a educação como uma forma de autoconhecimento, né? Para eles, educação é uma forma de imposição ideológica. O que a gente faz? Como é que a gente lida com isso, Juremir?
Nós estamos atravessando um momento triste de um governo que rejeita a ciência, que rejeita o saber, que estimula o etnocentrismo, que estimula imaginar que não tem racismo, que não tem desigualdade, que não tem exploração. Então, é um governo que tenta voltar ao passado, porque o presente, com todas as suas evoluções, incomoda. É um governo, nesse sentido, reacionário. Quer voltar atrás, quer voltar a um tempo em que um tipo de visão de mundo se impunha. Mas o que consola é pensar que não tem como voltar, que esse governo, aos poucos, vai se desconstruir porque as suas teses não se sustentam. Bom, tem aí defensor do governo que é terraplanista. Nós não vamos conseguir convencer a ciência mundial que a Terra é plana. E, da mesma maneira, nós não vamos conseguir reestruturar um sistema de hierarquia social que já se percebeu que é um sistema datado e que precisa ser enterrado. Mas isso vai demorar um pouco agora. A democracia tem as suas contradições. Uma delas, nessa democracia midiática, nessa democracia de redes sociais, democracia de massa, é que se pode usar o voto para se chegar ao poder e executar ou tentar executar um projeto autoritário. Antes, os golpes eram dados com tanques na rua. Depois, eles passaram a ser dados de maneira midiática, parlamentar, judicial. E agora também se pode fazer com que o autoritarismo chegue ao poder pela via do voto, tentando desconstituir tudo aquilo que se alcançou em termos de progresso de costumes, de comportamento. Mas, a meu ver, é aquele famoso estertor. Eles estão esperneando, mas não me parece que seja possível realmente parar essa evolução comportamental, porque os atores sociais estão engajados e não querem. Eu me orgulho de ter publicado esse livro por duas editoras. A Sulina, aqui de Porto Alegre, que é uma editora de um grande amigo meu, branco, e a Figura de Linguagem, editora de um outro amigo, o Luiz Maurício, da Fernanda, que são negros. E criaram uma editora para publicar livros de negros e que tratem das questões da negritude. E que me acolheram também nesse projeto, porque se trata justamente de também imaginar um momento em que nós vamos superar essas diferenças. E nós seremos, antes de tudo, humanidade. E aí, nesse sentido, nós estaremos unidos contra todos aqueles, inclusive os governos, que querem restabelecer hierarquias que são hierarquias raciais, que são hierarquias racistas, que são hierarquias de classe, que são hierarquias rígidas e que se fingem de meritocracia ou de qualquer outra coisa que elas não são. Gente, esse é o Jogo de Damas JDD com o jornalista Juremir Machado, que lançou um livro incrível. Recomendo a todos. Juremir, você tem o livro aí para mostrar para a gente? Tem o livro aqui. Vamos ver. Aí. Tá aí. Acordei Negro. É um livro que trata, é um romance, não é uma tese, como ele deixou claro, é um romance, e eu aconselho todo mundo a procurar. Tem na internet para as pessoas comprarem, Juremir? Tem, se colocar ali no Google, vai encontrar, na Amazon, vai encontrar, na Livraria Cultura, na Saraiva, vai encontrar com facilidade. Queria te agradecer mais uma vez a tua presença aqui, super esclarecedora, super incrível, convidar você a voltar. Enfim, a palavra é sua. Obrigado, é uma alegria poder conversar sobre esse tipo de assunto. Eu acredito que é disso que nós vamos falar ainda um certo tempo no Brasil, mas eu imagino que um dia nós vamos estar livres de homofobia, de racismo, de tudo isso. Eu continuo acreditando nas utopias. Um dia seremos livres, iguais, capazes de aceitar todas as diferenças e, principalmente, de sair dos sistemas de hierarquia social, por qualquer viés que seja.
de sermos simplesmente seres humanos, planando na Terra e, de preferência, criando muita arte. Saravá, Juremir, muito Saravá. obrigada. Não deixe, se você ainda não assinou o Jogo de Damas JDD, não deixe de assinar o canal aqui no YouTube. A gente também está no Facebook. Eu e Poliana Barreto, que faz a produção, a gente está ralando bastante para levar entrevistas como essa do Juremir Machado, um importante jornalista, para vocês. Então, acompanhe a gente, divulga a gente, assina a gente. E é isso aí. Saravá e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. As forças que sustentam meu viver, meu cantar, é um apelo que eu faço a Nanaê.